Criança de 5 anos foi atropelada a caminho da escola. E o Leonardo Gomes estava acompanhando essa história hoje à tarde, mandando pra gente várias informações. Léo, o que a gente tem de atualização desse caso? Infelizmente, a vítima, de apenas 5 anos de idade, Emanuele Carneiro, morreu. Não resistiu aos ferimentos. A informação, a gente chegava, inclusive, perto das 4 horas da tarde no local, para conversar com testemunhas, até com familiares, e a notícia tinha acabado de chegar. Imagina o desespero dessa família. Porque a gente está falando de uma criança, 5 anos de idade, que estava indo para escola. Estava acompanhada da avó, mão dada, não estava sozinha brincando, não, estava de mãos dadas. A escola fica a 1 quadra de casa. E aí a história é o seguinte, a gente tem imagens aí feitas pelo Christopher Spudaro, repórter cinematográfico, que mostrou pra gente a ladeira. Tem uma ladeira ali, Bitar. E as testemunhas disseram, o carro, ele foi e não venceu a ladeira. Foi descendo de ré, pode ter perdido o freio, alguma coisa desse sentido, e acertou a traseira nesta criança, apenas a criança. Poderia ter acertado a idosa, a avó. E aí a criança acabou sendo prensada numa parede. Tinha sangue ali, Gente, era uma cena terrível, mesmo já alguns minutos depois da ocorrência. A criança foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de helicóptero, dada a gravidade desse caso. E aí a gente tem uma testemunha que viu tudo, deu detalhes do que viu e até dá pra gente entender o que pode ter provocado esse acidente. Vamos ouvir. O cara, ele desceu de lá desgovernado, né? Subiu com tudo e desceu. No que ele desceu, a senhora estava saindo, a menininha e o piá. A senhora se jogou pro portão para dentro, o piá pulou ali e a menininha, quando ela foi sair assim, o carro pegou ela com tudo aqui na calçada da casa dela e arrastou para lá. Isso aconteceu na rua Filipinas, Jardim Graziella, em Almirante Tamandaré. A gente chegou até lá, tinham testemunhas, tinham também curiosos, claro, mas os familiares tentando entender o que aconteceu. E eu ouvi 2 versões que o motorista teria dado. Quem que é esse motorista? A gente está falando de um idoso, cerca de 70 anos de idade, que estava nesse carro, com sinais de embriaguez. E ele teria dito para uma pessoa, perguntaram, mas o que aconteceu? Ele disse, não, a minha perna travou, eu não consegui apertar o freio, e aí pisar no freio. E aí, para outra pessoa, ele teria dito, não, foi um problema mecânico. Deu um problema mecânico, eu não consegui puxar o freio de mão e aí aconteceu o que aconteceu. Foram 2 versões dadas sobre o acidente. Aí, o que acontece? Esse motorista, ele tinha sinais de embriaguez, segundo testemunhas. Aí a polícia estava lá, evitou que ele fosse linchado e fez o teste do bafômetro. Ele fez o teste do bafômetro, que acusou 0,14 miligrama de álcool por litro de sangue. Isso é muito pouco, mas tão pouco que não representa um crime, ou seja, tem álcool na corrente sanguínea, mas segundo a polícia é muito pouco. Não se sabe se é relacionado ao que ele consumiu naquele momento ou algumas horas anteriores. O fato é que, para a legislação, ele não é considerado bêbado. Mesmo assim, foi encaminhado para a delegacia, até para preservar a integridade física dele. A gente conversou com o avô dessa criança, Emanuele, de 5 anos, que estava completamente desnorteado, revoltado com essa situação e, claro, pediu por justiça. Perdeu uma neta, né? Iniciando a sua vida, né? Quer dizer, é uma coisa que ninguém aceita, né? Coisa dessa. Esperamos que a justiça dos homens e a justiça de Deus seja feita. Que o cidadão que atropelou e matou a minha neta, que ele pague por isso. Que ele responda por isso, mas de verdade. Não uma resposta artificialmente. Que responda por isso. É o que a família, esse é o sentimento que nós recebemos ali da família naquele momento em que, claro, muita gente chorava, uma cena terrível, em que a notícia que essa criança de 5 anos de idade tinha acabado de falecer no Hospital do Trabalhador. Como a gente disse, foi resgatada pela equipe do BPMOA, Batalhão de Polícia Militar e Operações Aéreas Especiais da Polícia Militar, mas mesmo assim, chegando no hospital, não resistiu aos ferimentos, dada a gravidade desse caso. Sinais de embriaguez, bafômetro acusou, só que abaixo, ou seja, muito pouco álcool, não foi considerado crime, mas consumiu álcool, foi confirmado, Bitar, e agora a família espera que ele responda. A gente não tem informação certa nesse momento da Polícia Civil se ele está preso por conta do homicídio no trânsito ou se vai responder o processo em liberdade. Tudo é muito recente, a gente está apurando essas informações, devemos trazer na segunda-feira e amanhã, claro, durante o Balanço Geral Especial de sábado. Boa, Léo, muito obrigado. Nossos sentimentos aqui do Cidade Alerta, de toda a equipe da RedeTV Record, para essa família que perde essa menininha de 5 anos de idade. Logicamente, a gente pede também para a Polícia Civil a apuração de todos esses fatos, saber o que de fato aconteceu, o que
levou esse motorista, esse idoso, 70 anos de idade, matar essa criancinha de apenas 5 anos ao perder o controle do veículo. Mas como o Léo falou, algumas informações desencontradas que a polícia vai ter que responder. Mas dificilmente esse idoso vai ficar preso em algum momento, porque vai ser considerado ali homicídio culposo, que ele não teve a intenção, não vai ser justificado ali que ele estava embriagado dirigindo, e até pela idade dificilmente ele fique atrás das grades. Mas deverá responder de qualquer forma, porque infelizmente uma menininha de 5 anos acabou morrendo, se é que posso falar aqui, nessa imprudência no trânsito.